Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Gravando. Essa é a tua vingança, porque depois quem edita sou eu. Hahaha. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast Realidade para Guaxinim e fulião em casa. Pulo do sofá pra cama, da cama pro sofá. Pra quem não sabe, nosso Guaxaverso é o antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o casamento da bruxa. Eu recebi pra leitura de comentários essa semana o Zorzal, que é nosso editor, e também foi jogador desta aventura. Mas antes de mais nada, é bom lembrar que o RP Guaxa tem um grupo de padrinhos. Quer ser nosso padrinho, a partir de R$10 você faz parte do grupo do Telegram. Você recebe o episódio antes, você faz parte de grupos maravilhosos. Você discute teorias dos teóricos do Guaxaverso. Você conversa comigo, você me ajuda a criar aventuras. Eu tô escrevendo uma aventura num colégio interno na Suíça que deve sair pra vocês no feed lá pro final de março e início de abril. Mas enquanto eu escrevia, eu pedi ajuda pros padrinhos. Nome do colégio interno, nome da melhor amiga das jogadoras. Sim, são jogadoras, são 3 meninas. Vai ser uma aventura bem bacana. E já soltei no grupo de spoilers aquele textinho introdutório que eu mando pros jogadores para eles montarem os personagens. Você não faz ideia de como é que é feito o planejamento das aventuras? Você é do padrinho, você tem um vislumbre disso. Você também tem acesso a grupos que estão discutindo anime, videogame, até o BBB, Clube do Livro e um monte de outras coisas. Então seja nosso padrinho, assim, as vantagens são infinitas. Não pode ou não quer ajudar financeiramente? Não tem problema. Seguindo a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, você está ajudando muito esse projeto a crescer cada vez mais. Segue a gente lá nas redes sociais que você está ajudando muito. Mas agora sim, vamos ouvir a leitura de comentários que eu fiz lá com o Zorzal. Então, como eu avisei antes, que eu vou gravar depois, mas viagem no tempo é isso, gente. Eu estou aqui com o Zorzal, nosso querido editor, que jogou o último episódio. Olá, como vocês estão? O Zorzal, no final, ele vai falar um pouquinho do Arquivos da Patrulha, como é que vocês acham pela internet, como é que vocês procuram um novo editor ou aprendem a editar, né? Então, sim. Fiquem ligados aí. Mas antes a gente vai fazer a nossa leitura de comentários. Por sinal, antes de começar a leitura de comentários, eu queria dedicar o episódio de hoje à minha esposa, que faz aniversário amanhã, dia 23. E eu tô aqui gravando, mas amanhã... Eu tinha até uma gravação do SciCast, desmarquei. Amanhã eu sou dela. Parabéns! Mas então, feliz aniversário pra minha patroa que me atura. Parabéns! Eu comprei um perfume que ela pode trocar se ela não gostar. E se ela trocar, eu vou me sentir bem mal. Mas o primeiro comentário é do Luiz Edivaldo Correia. Ele escreve: Oi, Guaxa, não consegui comentar a tempo para a leitura de comentários do episódio 100. Então aqui posto meu comentário de novo. Desculpe. Estou de pé batendo palmas. Obrigado. Parabéns a todos os envolvidos. Orgulho do pós-episódio. Bendito seja você, Guaxá, por me fazer entrar no metrô de São Paulo chorando. Isso é arte, quando causa sensações. Obrigado por todo o seu trabalho e de toda a equipe. Orgulho de poder ajudar este projeto. Parabéns ao Guaxa, aos Guaxa-ouvintes, aos ouvintinins, aos Guachetes, aos Guaxaversos, às Comunchins, ao trabalho duro e à dedicação. Bravo, Comunchinins. Bravíssimo. Comunchinins. Olha só. Tá bom. Se quem derrama sangue comigo será meu irmão, como diria Henrique V, 5, 6, 7. 7. Quem derrama lágrimas é um poeta. Domo, arigato. Muito obrigado pelo seu comentário. Reparto aqui, como sempre, 50% do episódio foi o Zorzal, né? Com a sua edição maravilhosa. Obrigado. Foi triste. Eu chorei editando 100 também. Eu falei isso no grupo.
Eu tava editando e eu comecei a chorar. Eu fiquei tipo, como assim? É louco, né? É louco. Assim, Foi forte, gostei foi bastante. forte. E eu tenho muitas, como eu já comentei, não vou falar de novo, mas como eu comentei no outro Gostaverso, eu tenho algumas decepções. Não foi assim, foi um episódio que todo mundo que ouviu amou. E quem ouviu é quem sempre ouviu. Eu achei que ele fosse furar um pouco mais a bolha. Então peço novamente, apresente o RP Guacha, não necessariamente o episódio 100, mas apresente o RP Guacha para seus amigos. Talvez esse que a gente tá lendo nos comentários hoje, o 99 também é muito bom para apresentar para as pessoas. Sim, O que sim. vem antes, o que vem antes dele cronologicamente. Futuro do João Lucas. É, isso, o João Lucas é muito bom para começar. Então vão lá, espalhem a palavra. Dovaquinho. Olá, Guaxa. Ouvintinins. Acho que é um termo que tá pegando, hein? Guachate e convintinim da vez. Tudo bem com vocês? Estou começando o episódio e vim aqui só para cumprir uma promessa que fiz a mim mesmo. Finalmente sair do porão. Sou ouvinte desde o primeiro episódio e é a primeira vez que comento. Perdão. Vou tentar aparecer mais vezes. Na próxima, de fato, comentando de fato sobre o episódio que já estou gostando. Um abraço a todos, coração. Um abraço, querido. Obrigado pelos comentários. Depois comenta o que você achou também. A gente não vai Isso. ler, eu acho, mas... né? Cuidado com o Machado Zorzão. É verdade? Porque ele corta áudio e mãos. Ao mesmo tempo. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Pô, eu fiquei com os grandinhos, eu tô triste já. Próximo comentário é do João Marcos Santos Silva. As 3 estreias foram sensacionais. Quando ouvi o nome Peralta, só lembrava de Brooklyn Nine-Nine. Se não assistiu, recomendo. KKKK. Eu gosto. Eu sempre achei que o Peralta, do nick dele, né? Do nosso querido amigo Ulisses, era por causa do Brooklyn Nine-Nine. Mas Peralta é o sobrenome de verdade dele. Eu vi Brooklyn Nine-Nine até tipo a 4ª temporada. Por algum motivo eu não vi mais, eu preciso voltar a assistir. Eu vi todos. E daí saíram mais temporadas. E daí eu só não... Já tinha passado... Eu tava naquela empolgação, vou ver tudo, e vi tudo na sequência. Aí acabou parou. que ver. Aí você vê outra, você esquece, você bota fé como é que é isso. Isso. Eu sei que tem mais. Acabou a série, né, já. Então talvez eu volte. A última temporada que eu vi foi a temporada... Como é que eu vou falar assim? Spoiler isso? Será que começa com o Peralta tendo que ser outra pessoa em outra cidade. É a 4ª, porque ele tá é a 4ª temporada. Foi a que eu parei. Foi essa última que eu vi. Mas voltando. Bom dia, boa tarde ou noite, Guaxa. Ponvidade, tu é um convidado agora. Ouvinte nins e chat. Tudo bem, galera? Tudo bem contigo, Zorzão? Tudo ótimo. Espero que esteja cheio dos biscoitos da semana passada. Porra, eu queria mais. Que foram muitos e muito merecidos. É verdade. Porra, foram 2 horas e pouco de gravação. Peço desculpa de novo pra Dani. Porque eu trouxe um pouco mais hoje. Ele trouxe mais biscoito. Olha só. Spoilers. Acho que todo narrador de histórias medievais pensa em mandar seus jogadores pro mundo real e ver como seria. KKKKK. Eu criei até mesmo um sistema intrincado de multiversos para explicar isso. E porque na época eu era adolescente e não tinha muita coisa pra fazer. KKKKK. Mas uso até hoje. Então, esse negócio de criar múltiplos universos, eu sou contra. Ih, a conspiração aí. Vou orgulhar direto. Essa história tem ligação com quais outras? Eu cogitei tantas possibilidades que fiquei confuso. Mas como o mundo de Pietro Dante me parece mais indireto, a bruxa tinha realmente conhecimento de magia, certo? Ela sabia usar aquela porta. Fora isso, os itens que ela tinha eram mundanos. Só uma coisa que eu preciso comentar enquanto eu jogava. Na hora que a gente chega no mundo humano, né? Tipo, no mundo moderno. E aí tinha aquela galera de cosplay. E a primeira descrição que o Guaxa dá é... Eles têm orelha de gato. Eu já fiquei maluco na hora, assim. Fiquei tipo... Mas era só tiara de evento de anime. Era tiara de evento de anime. Mas aí, tipo assim, por 2 segundos eu já comecei a, tipo, surtar. Tá ligado? Então, a bruxa, quais eram os crimes dela? A gente não sabe ainda. Sabe que ela tem receita pra animais, é uma veterinária, talvez. Que ela receitou lá o que as ovelhas precisavam, né? Ela deu 2 papéis, obviamente. Um era um cheque, o que prova que ela provavelmente tá lá há muito tempo, porque quem usa cheque hoje em dia direito, né? E o outro era a receita, né? O receituário pra poder comprar o remédio. Triste pelos personagens mortos, mas merecidos. A interpretação... Ele não falou que foi merecido, gente, fui eu. A interpretação foi Obrigado. incrível mesmo.
como ficou nossa nova aventureira no futuro. Então, tu tinha comentado, ele continua ali, depois eu comento. E a vila realmente foi amaldiçoada? Todo aquele mundo vieram do mundo central? Na abertura do episódio eu falo que as pessoas naquele mundo não eram originalmente daquele mundo, ou a bruxa fala, ou eu falo isso no episódio da Juliana. Qual era o nome do episódio da Juliana? É o Monstro. 98. Esse episódio se passa no mesmo do Monstro, tanto que a criatura que passa pelos jogadores é o Monstro. O lobo muito ferido e sem a alcateia que ataca o grupo em um Monstro é esse lobo ali, tá? Então é aquele mesmo mundo e a aventura ela começa um pouco antes dos eventos iniciais do episódio do Monstro. Então é o mesmo mundo. Tanto que é mostrado um mapa de cidades circulares, é aqueles mundos em que os caçadores de monstros viajam. A personagem que sobreviveu, ela disse que tá indo pra lá. Então vocês podem esperar ela encontrando talvez um dia a Juliana, a esposa lá que ficou com toda a caixa de laços, né? Talvez a gente possa ver uma aventura dela por lá, porque ela precisa matar o tempo por 10 anos, né? Até a porta poder ser acessada novamente. Se ela vai conseguir acessar e se a porta vai levar para o mesmo lugar, né? Porque ela abriu e tinha uma farmácia perto. Mas será que ela pode abrir em outros lugares? Não sei. Talvez um dia a gente descubra. Ih, rapaz. Ele continua ali. Acho que por hoje é isso. Vou tomar café que tô com fome, é bom. Hoje a história foi mais tranquila, divertida e muito engraçada. Vou passar o dia sorriso lembrando. Um forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E até mais. E até mais, deve ser. Uhum. Valeu, querido. Até mais. Obrigado pelo seu comentário. Pô, o Zorzal só pega os pequenos e eu tô pegando os comentários grandes. Eu tô percebendo isso também. Mas daqui a pouco troca. Ó, o Luiz Edivaldo Correia comentou novamente. Primeiro, igual lá no comecinho. Pronto, terminei de ouvir o episódio. Foi muito legal e parabéns aos jogadores, especialmente por interpretarem personagens fora da curva, com covardia e burrice. Obrigado. Fiquei triste com o que aconteceu com 2 deles, mas fui fiel à interpretação. Gosto muito desse tipo de história onde pessoas saem de um ambiente e vão para um passado ou para o futuro. No caso, para uma realidade paralela que não existe. Por favor, traga mais histórias com a, entre aspas, nova bruxa. Carinha feliz. É verdade, ela sobreviveu. Eu posso fazer uma nova aventura com ela e outras 2 pessoas que os jogadores, o Zorzal e o Peralta, não podem ficar chateados porque eles morreram. Mas olha só. Multiverso e fantasmas são reais. Tu acha que merecia o fantasma? Não, mas o teu fantasma ficou pra lá da porta. Ih, multiverso aí. Vamos lá. Mas assim, o teu fantasma pode até existir, mas ele não viaja entre realidades inexistentes. Tudo bem, senhor Deus guache. O próximo comentário, olha aí o bingo. Tem um ver mais. Eu dei muito. Eu Você quer trocar? Eu falhei na vida. Você quer trocar, Guache? Não, a regra é clara, a gente vamos seguir. Ok. O Alan Felipe comenta. Boa noite, mestre Guaxa. Eventual Guaxonvidade, esse é o Zorzal. Olá. Ouvintinins e o incrível Guaxate. O Guaxate tá aí, por ser presente. Eu vou ler um comentário aleatório do Guaxate. Aventura no além com Peralta e Zorzal. Então, Felipe Xavier, não vai acontecer. Deixa eu voltar. O episódio foi um lado bem diferente do que eu esperava. Pensei que teria relação com o Corvo, ele riscou. Ainda bem que você riscou. Quero dizer, com as meninas do episódio O Anão, o Dragão e a Bruxa. Vale o bingo esse o Corvo riscado? Vale, porque tu risca no bingo, né? Põe um milho riscado em cima. Beleza. Fiquei desesperado com a segunda parte da aventura, o caos reinou. É verdade. Perguntinhas e desculpa pelo ver mais. Não desculpa. Sobre o episódio. A criatura que salva os jogadores no ataque dos lobos é a mesma do episódio O Monstro, certo? Certo. A bruxa diz que a criatura ainda ia se dar mal por ser boa. Então imagino que isso seja um comentário ao destino da criatura. E isso faz com que este episódio venha antes de um monstro, né? Exatamente. Outra coisa. Você conhece a história, lenda urbana, do Homem de Taured? Não. A parte dos policiais pedindo os documentos dos personagens me fez lembrar dela. E se não conhece, fica a dica. Eu acho que eu sei qual que é essa história. É de um cara que ele de um país que não existe. Salvo engano, que ele é... coisa meio... Quer ver? Se for isso mesmo, eu sei qual que é. É essa mesmo. Ele era de uma coisa meio... Efeito Mandela, que ele tava meio que embarcando de um país da Europa pra outro país da Europa e ele tava voltando pra Taured. E tipo...
esse país não existe, e ele dava histórias detalhadas de que ele foi fundado pós a Segunda Guerra Mundial entre a França e a Alemanha, e ele tinha documentos desse país com tudo, e aí gerou um rebuliço no aeroporto, e aí quando foram, tipo assim, voltar pra falar com o cara, ele tinha desaparecido. É uma lenda urbana, creepypasta, bem famosinha. Interessante. Eu tô lendo aqui, é bizarro. O multiverso aí abrindo. Tá bom. É uma fake news antiga, mas tá bom. Quem disse que é fake news, Guaxa? A ciência. Boa. Vamos lá! Tá, eu vou ler com calma depois. Achei aqui um texto do E-Farsas que prova que é uma mentira. Olha só. Mas depois eu vejo. Gilmar, um beijo, Gilmar. Sobre a vinheta de encerramento. No grupo de spoilers, o pessoal estava se perguntando quem eram as 3 meninas, segurando 6. Minha interpretação é que são as meninas do episódio A Casa, por causa dos múltiplos de 3. É um bom palpite. Talvez o futuro prove que você está certo. Talvez o futuro prove que você está errado. Eu esperaria aí 1 mês, 2 meses, talvez. Fica ligado. Vou ser sincero, o Zorzal, ele não pode comentar. Vou ser sincero e falar que eu tenho certeza da minha interpretação, mas a galera pediu pra eu trazer isso pro Guaxaverso. A promessa é dívida. Ah não, e promessa é dúvida. Sim, dúvida mesmo. Então é isso mesmo? Ou pelo menos estou no caminho certo? Então, o mais provável é que talvez. E por fim, fico mexendo a comunidade de padrinhos ou chinins que ainda não se uniram à taberna. Se puderem, colhem com a galera. É o lugar mais acolhedor e divertido. E diverso. É o lugar mais acolhedor e diverso que eu conheço. Abraço a todos. Coração vermelho, coração laranja, coração amarelo. Coração verde. Coração azul. Coração roxo. Coração marrom. Coração preto. Coração branco. É isso. Aí o comentário agora... mas aí o próximo comentário é pequeno também. Tô desistindo. Vamos ver se o Zorzal escuta o Guaxaverso. Vai lá. Ih, não escuto. Já admito aqui já. É difícil eu escutar podcast que eu não edito, porque eu tô o dia inteiro editando, depois eu só durmo mesmo. Tá bom. Então o pessoal do chat perdeu o bingo. Amei a nova introdução do RP Guaxa, explicação do GG, versão ciranda. Olá pessoal, high five a todos. Havia alguma opção em que os homens da partida voltariam vivos, ou era o destino deles, piscadinha significativa, morrerem no outro mundo? Havia, Guaxa? Então, deixa eu responder essa. Eles morreram porque eles fizeram bobagem. Quer dizer, o Zorzal fez bobagem e o Peralta comprou a brincadeira. Eu estava desesperado. O Malker, se o Zorzal tivesse vencido o bandido ou, de alguma forma, passado por aquele problema, que eu não sei como ele poderia ter passado, essa função do jogador, mas se ele tivesse passado por aquele problema sem algo que chamasse muita atenção, tipo, decepar a mão dele... Cara, assim, ó, pensa o seguinte... Tem uma artéria que passa no braço. A partir do momento que decepou a mão dele, ele se tornou uma mangueira de sangue, jogando sangue nos carros, nas pessoas, na parede. Tudo que, assim, Guaxa, o Malker não sabe o que é artéria. Como não chamar atenção. O Malker não sabe o que é artéria. Ele se sentiu ameaçado e atacou. É isso, entendeu? Mas assim, era destino, eu acho, não pelo Guaxa, mas porque quando eu tinha a única chance de me salvar, eu tirei o único número no dado que eu não podia ter tirado, que era o 6. Ele primeiro tirou o crítico pra cortar a mão. 2 críticos. Ele podia ter só... Cara, tu acertou com o machado no cara, o cara se cortou, se assustou e correu. Não, ele tirou um crítico e a intenção dele era atacar a mão. 2 críticos, ó, que não tinham o que fazer. E daí, no único momento que ele precisava rolar qualquer coisa que não fosse o 6, ele rolou o 6. Então acho que foi o destino mesmo. Não tem como. Foi. E o Peralta falhou. A mesma coisa, o Peralta podia ter mais chance de falhar, mas ele falhou da mesma forma e morreram. Assim, não era a minha intenção. Os participantes tinham a escolha de ficar nesse mundo e terem uma vida diferente e, quem sabe, feliz? Tinham. Não sei se feliz, sem dinheiro, sem documento, né? Eles não conseguiam fazer emprego, nada. Mas... talvez. O Malker podia fazer trabalho braçal e o personagem do Peralta podia virar coach, fácil. Isso, e vocês iam condenar a vila de vocês. Não, a menina voltava com os remédios, pô. A Lace. Ficava só vocês dois e ela voltava. Foi o que aconteceu, mais ou menos, né, também. Foi, involuntariamente foi. Tá. O humanoide estranho tem a ver com corvo? Brincadeira. Mas acho que já ouvi em outras histórias. Será que ele volta? Então, ele tá no monstro e
Não. Tadinho. Vai lá, guaxa. Obrigado pelo seu comentário, tô desistindo, por favor, não desista. Tinha que falar pra ele não desistir. Esse Não é desiste. o bingo. Entendi. Enfim. Meu querido, fazia tempo que eu não li o comentário. Pelo menos que eu lembre, fazia tempo que eu não li o comentário dele aqui. E tô muito feliz, vou ler agora. Espero que não seja pra me criticar, né? Acabei de elogiar o cara. Olá, guaxa impossível convidade. Esse é o Zorzal. Ele te disse olá. Isso, o Zorzal Olá. fez. O Zorzal, ele tem uma câmera. Aí ele fez só o movimento com o dedo. E que não pega no microfone. Episódio muito bom de ouvir. Pega o ventinho. Dei muitas risadas. Eu estava um pouco atrasado nos episódios. E queria mandar meus parabéns pelo episódio 100. Obrigado. Você me fez chorar no trabalho com o escudo do mestre. Pô, desculpa. A intenção era fazer chorar no episódio. Obrigado. Voltando ao episódio 101. Essa bruxa poderia ter alguma ligação com o das gatas? Não. Confesso que quando li o nome da aventura achei que era a tão esperada continuação ou prequel das gatas. Tô devendo, mas ainda não. Mas não foi dessa vez. Abraço a todos. Abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Espero vê-lo mais vezes. A Beatriz Ribeiro. Aoba! Ela tava aqui no chat. Ela tava no chat? E aí, como você está? Fale com a gente. Boa noite, senhor Guaxinim, Quaxumunidade e eventual convidade. Olá! Primeira vez comentando por aqui e ainda perdida neste Quaxaverso, que não existe. Mas vamos lá. Esse episódio tem relação com a trilogia da cigarra? Emoji de olhinho. Tem, Guaxa? Não. Achei um salto meio peculiar, assim. Assim, olha só, vamos lá. A trilogia da cigarra pode em algum momento no futuro se passar naquela mesma linha que eles visitaram? Pode. O motivo de existirem zumbis foram, sei lá, uma doença, um carrapato que o Malker trouxe? Não. Caraca. Vemos que o monstro está indo para as cidades do Círculo. Conhecemos mais algumas das cidades tirando a vila do monstro, do episódio monstro? Imagino. Tem a vila inicial que eles ganham cachaça e peixe. Tem a vila do episódio monstro. Que é a vila do e mel. Se um dia essa história voltar, eu juntar lá, sei lá, 2 dos 3 que sobraram, talvez o Patrick e a Mel que tinham áudios melhores. Ou foi o Patrick ou foi o João que deu problema? O Jojo... O Patrick deu problema... O Patrick deu problema no áudio e o João tinha um áudio bom, mas ele pediu pra criar aquele efeito de... que ele foi um... de aquário, Ele né? foi um otário Isso. que consumiu toda a RAM Então- do meu computador, basicamente. Eu vou chamar só a Mel e a... Como é que era o nome da menina? Esqueci o nome da menina. A mulher do prefeito, que foi a Ju, que fez a voz dela também. Tá. Pode ser a mulher do prefeito que foi a Ju. Olha só, a Ju ganhando... Olha só, não... É olha porque só, gente. ela vira não- aventureira no final, né, também. Não fui eu que falei em chamar a Ju pra jogar. Não, Foi o Zorzal. eu gosto muito da Ju, então assim, Não fui eu. Eu nem gosto de chamar ela. Ela tá no próximo episódio, no 102, provavelmente. Mas Tá. não fui eu, foi o Zorzal. Ia lá. Amei essa nova bruxa e torcendo para descobrirmos mais informações sobre ela. Hehe, emoji de olhinho. Obrigado por esses e todos os episódios maravilhosos. Principalmente o 100, que ainda não me recuperei. Chorinho. Essa taberninha maravilhosa que faço parte. Beijos e até mais. Carinha feliz. Beijo, querido. Beijo, querido. Beatriz. Obrigado. Olha só, o do Ala ali embaixo do Luan é comentário dele, eu vou ler. Porra, o do Luan tem um ver mais. Socorro. Vamos lá. Luan Gaetano. Boa noite, Guaxa. Guaxa ouvintes e Guax... Não, e convidade. Convidade é o Zorzal. Olá. Vocês estão bem? Eu tô bem. Tá bem, Zorzal? Eu tô bom. Primeiro eu preciso perguntar sobre o nome da bruxa. Qual era? Então, no momento certo irei revelá-lo. Talvez eu não saiba. Ou talvez eu saiba. E se posso chamar ela de Eslovênia? Pode. Ela tá no BBB. O episódio passava muito uma vibe de urgência e os players, pelo menos um deles, estavam despreparados para resolver logo... Como é que é? Estavam desesperados. Estavam desesperados para resolver logo a doença das ovelhas. A menina certamente fez valer o número 2. E até que deu uns golpes. Impressionante os 3 críticos seguidos, é verdade. Eu deixava pedir música no Guaxaverso dessa semana. Não vai acontecer. Os outros 2 players me deixaram no estado de raiva. Não reclamo do personagem metido, pois ele pelo menos era o tempo todo, ou sempre que possível. Só que o medroso, no primeiro assalto, não ter saído correndo e sim arrancado um braço do homem, foi muito 880 em um segundo. Deu até um susto, kkkk. Eu estava, novamente, o Malker é um brucutu que não sabe a tamanho da própria força. Ele estava no estado de alerta desesperado.
Ele viu um cara sacando uma arma pra ele num mundo que ele não conhece, ele só queria sair de lá o mais rápido possível. Foi igual, sabe quando você tá, tipo, você vai fazer carinho no seu gato, e aí seu gato destrói a sua mão porque ele foi pego despercebido e começa a te arranhar? Foi basicamente isso. Tá bom. A bruxa não é realmente uma bruxa, né? Ela era uma veterinária, correto? É uma interpretação. Pois na farmácia foi pedida uma receita assinada por um veterinário. E a atendente aceitou que a Eslovênia mandou, junto de um cheque. Era isso o segundo papel? Era exatamente isso. Que bom. E sobre ela ter fugido, será que ela faz parte do projeto que iria criar a Nick? Ou possui realmente poderes mágicos? Então, tem um... Certa vez eu joguei... Acho que era Mago a Ascensão, uma coisa assim. Era um mago do vampiro. E eu tinha um personagem que ele pagava tudo com um pedaço de papel. Ele tinha um pedaço de papel e ele fazia as pessoas acreditarem que pedaços de papel eram ou documento, quando ele precisava. Tipo, sou do FBI. Aí mostra um pedaço de papel, a pessoa via o documento do FBI. Papel psíquico do Doctor Who. É, deve ser isso. E dinheiro também. Eu pegava assim um monte de papel de jornal picado. Quanto é que deu? Toma aqui, ó. $300 pode ficar com o troco. Era um negócio, sei lá, de $10. E era só jornal. Depois de um tempo a pessoa não guardou jornal na caixa registradora. Então, assim, se ela não tem magia, ela é veterinária, porque ela realmente passou o papel. Se ela tem magia, o que impede do papel ser simplesmente algo que quem lê acredite que aquilo é uma receita. Mas provavelmente é uma veterinária, gente. Eu tô só enrolando vocês. A porta era semelhante ao portal que levou os orcs ao Velho Oeste, certo? É uma interpretação. Assim como que levou a Ice Queen até o mesmo. A Ice Queen foi mandada diretamente pelo que foi denominado por vocês Guaxinim Galáctico, que é um nome absurdo e eu adoro. O Slenderman do Bem era uma criatura pacífica que protegia as pessoas do tal círculo. Ele protegia quem ele podia. Foi ele que feriu o lobo que atacou a caravana lá no episódio Monstro? Foi. Logo no comecinho foi. Olha só que legal. Eu tinha comentado antes, mas as pessoas notaram isso. Fico feliz. Eu tô com real pena dele agora. F. Slenderman do Bem. Ele foi um bom protetor e cuidador de idosos. Um beijo pro povo da taverna. Eles merecem o mundo. É verdade, eles merecem o mundo. E F pro Slenderman do Bem. E o Alan Felipe comentou aqui. Essa bruxa é muito legal pra ser chamada de Eslovênia. Ela está mais pra Maria ou Bad Nath. Maria que foi expulsa do programa por bater na Nath com um balde. Eu queria só deixar aqui, não sei se vocês estão acompanhando o BBB, mas isso aconteceu. Bom, Anderson, Catamar e Vila Boas. Lá, eu vou pegar um ver mais também, eu acho. Tô feliz. Antes de tudo, mando um grande olá a todos os guaxinins ocupando suas diferentes funções. Marcelo, olá. Convidado, ouvintes, chat da live, olá também. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá tudo bem, Guax? Contei também não. Tô bem tirando tudo de ruim, eu tô bem. Tá vindo carnaval, que eu vou ficar em casa, mas é feriado. Jogar videogame e descansar. Porra, é o The Ring, saiu o The Ring. Saiu já? Eu tenho que ver esse trem. Sou ouvinte do RP Guaxa desde mais ou menos o episódio 15. Sou padrinho há uns 6 meses. Porém, somente no último mês entrei no grupo do Telegram e Discord e comecei a interagir bastante com a galera. Que comunidade incrível, realmente. As conversas são gostosas, divertidas e muito ecléticas, realmente. Na taverna o assunto vai de 8 a 80 segundos, isso quando não tem várias conversas paralelas acontecendo. Realmente, é como uma taverna mesmo, não há melhor nome. Sobre o episódio, mais uma vez um episódio incrível, maestria na narração, fantástico na atuação dos jogadores, impecável na edição. Muito obrigado por 2 elogios. Gostei de todos os personagens, mas o que mais chamou a atenção foi o contraste de dicotomia presente no lenhador. Aparente bárbaro, mas em vez de fúria, ele tem medo. Muito medo. Da narração achei incrível, como a aventura em alguns momentos vai de 8 a 80 a um instante. Sem soar estranho. De cenário medieval para urbano, de um tom sério para comédia, o Guaxa consegue quebrar perspectivas e expectativas de um jeito tão gostoso, tão genial, que, por mais que a gente espere esses plots, sempre somos pegos desprevenidos, pois eles chegam em pontos narrativos inesperados. Só tenho a parabenizar toda a equipe envolvida. Juntos, vocês preenche aqui um valor numérico muito grande, por cento. 50%. 50%. Pra finalizar, quero fazer mais 2 comentários. Se por acaso entrar na leitura do episódio do Guaxa Verso, o Guaxa e convidade pode escolher não ler, se não julgarem o adequado. Então assim, como é o Zorzal que tá lendo, eu escolhi ler. Tá bom. O primeiro é que na taverna estamos tentando encontrar padrinhos que tenham filhos, sobrinhos, etc., crianças que queiram jogar RPG. Estamos tentando formar um grupo para fazer uma primeira mesa. Seria um desafio narrar para crianças, mas acho que seria muito bacana também. Eu já narrei para criança. É incrível.
Eu acho incrível narrar pra criança. Porque não tem nenhum pretexto anterior, tipo, pra narração. Óbvio que se adapta pra uma narrativa infantil, obviamente. Só que o jeito que elas vão criando umas pontes é muito interessante, assim. Eu acho bem sensacional. O Felipe Xavier criou um grupo específico no Discord para isso. Já tem alguns padrinhos que manifestaram interesse em narrar, só precisamos das crianças autorizadas e acompanhadas por seus pais ou responsáveis. Achei uma ótima ideia. O pessoal da taverna é maravilhoso. O Felipe Xavier é uma pessoa maravilhosa. Ele é mesmo. Felipe Xavier, que passou no Sisu, parabéns, Felipe Xavier. Parabéns! Vai pra Natal. Ele que vai para Natal, que é um absurdo. Eu fui no mercado, tinha ovo de Páscoa, e ele já tá indo para Natal. Olha só. Desculpa, gente. Essa... Foi maravilhoso. Mas assim, vamos lá. O segundo... Então vai ter... perdão. Não, só rapidinho, o Felipe Xavier, tá. E sejam padrinhos, eu realmente... Tem muita conversa maravilhosa lá e eu me perco, mas o pessoal parece bem feliz. Então seja padrinho. Pode prosseguir, desculpe. O segundo é sobre o que o Guaxa disse no episódio 100 e nos grupos dos padrinhos a respeito de furar a bolha. Desde que comecei a falar do Guaxa, eu andei pensando em algumas possibilidades para sugerir. Já vi conversando sobre isso com o Felipe Xavier e talvez ele já tenha dito para o Guaxa. Quando o grupo de padrinhos recebeu o colega Bonaerge, deficiente visual, e todos nos esforçamos para tornar as conversas acessíveis, fazendo descrições de imagens e coisa e tal, eu pensei, e se a questão da acessibilidade fosse uma opção para furar a bolha? E se o RP Guaxa pudesse tornar acessíveis para surdos? Eu não sei qual a condição financeira atual do RP Guaxa, mas uma sugestão para a expansão do projeto poderia ser a criação de um canal no YouTube, onde seriam postados episódios em áudios com legenda e uma pessoa fazendo interpretação em libras. Ao fundo, poderiam ser colocadas imagens feitas pela comunidade de padrinhos sobre o referido episódio. Por exemplo, imagens dos personagens alternando a cada fala, ou então imagens de cenas específicas, etc., com devido crédito ao padrinho. Essa poderia ser uma opção para alcançar um novo público, fora que nenhum outro podcast de RPG tenha feito isso no Brasil até o momento. Fica a sugestão. Um forte beijo e grande abraço a todos. Perfeito. Eu vou comentar sobre isso. Assim, a ideia é maravilhosa. Infelizmente, ela é bem difícil. Primeiro porque, embora eu tenha diminuído muito nos episódios atuais, eu tenho usado mais música da Level Up, que é gratuita. Eu não sei como é que o Zorzal escolhe a trilha dele. Mas tem episódios como, tipo, Eu Beijei uma Garota, que tem a música da Katy Perry. E o episódio que tem música, mesmo com um pequeno trecho, caiu no YouTube e deu problema. Tu perde monetização, ou o vídeo é bloqueado, ou fica mudo. Então, é complicado. Outra coisa, é um negócio caro. A Não Inviabilize fez do podcast dela, ela investiu, se não me engano, 150 mil para fazer esse processo com os podcasts dela, né? E, assim, eu sei que é complicado. Eu acho, seria maravilhoso um dia poder chegar neste nível, mas tem um grupo na taberna mesmo, do pessoal que está escrevendo os episódios, talvez transformar em texto mesmo, ou futuramente num livro de contos, alguma coisa do tipo. Eu acho que seria tão acessível quanto. Óbvio, seria uma mídia diferente, menos jovem, né? Mas a ideia de alcançar esse público, a gente está tentando, mas vai ser mais na base de conto e livros a princípio, porque essa parte... ter uma pessoa fazendo toda a leitura do... Imagina tu ficar um episódio de 1 a 2 horas o tempo todo gravando todos os sinais, né? E contando a história ali. E tem nuances que é mais difícil. O barulho de uma porta. Eu não sei realmente como é que funcionaria. Eu acho que a parte escrita seria melhor nesse ponto. E é isso que estão os esforços no momento. E outra coisa, assim, que eu tenho um trabalho de 8 horas, às vezes mais, de segunda a sexta-feira. No momento a gente está em período... Eu trabalho na parte de registro acadêmico, né? No momento eu tô na parte de matrículas. Eu assim, tá bem puxado. E eu queria ter mais tempo para dedicar pro projeto. Eu sei que a minha cabeça e o Zorzal, a gente conseguia fazer isso semanal. Falta grana, né? E tempo. Então, se um dia, sei lá... por isso que eu falo tanto em furar a bolha. Se um dia realmente explodir, sabe? E der certo... Porra, eu tenho... Hoje eu tive uma ideia de aventura, sabe? Tava comentando com o pessoal. A gente tem os próximos... O Zorzal tá editando... O episódio 102 tá pronto. Eu tô editando 103. Vou terminar hoje. Tá editando 103.
Mas eu tenho editados lá pro aniversário, da semana de aniversário, 2 episódios da Vela, né? E eu quero gravar um terceiro que eu não consegui ter a ideia pra esse terceiro ainda, porque eu quero alguma coisa que amarre bem aquela história. É a trilogia dos padrinhos desse ano, né? E então a gente tem 4 episódios praticamente prontos. Se eu não conseguisse gravar nada agora, eu teria já o mês de março e abril garantido, sabe? Só que ali abril eu sempre faço, final de abril, início de maio, eu faço um mês vai ser semanal, a gente já tá preparando isso. Mas se eu pudesse, seria semanal. Eu só não sei como é que eu faria com o Guaxaverso, né? Porque daí seria mais complicado. Talvez também, se tivesse uma grana para ter um editor pro Guaxaverso. Mas no momento que eu consigo é isso. O Guaxaverso às vezes tem atrasado, porque sou eu que edito, tá? Como eu falei, tá puxado. Mas assim, uma coisa eu garanto para vocês. Quinta-feira sempre vai ter episódio no feed a cada 14 dias, né? 2 semanas. Isso é o meu garantido e a gente tá conseguindo fazer o que eu consegui fazer a mais. Como o próprio Guaxaverso, que não existia antes, né? Eu vou estar fazendo. Então, muito obrigado ao apoio de todo mundo que realmente apoia. Se você não pode apoiar o projeto, eu entendo pra caramba. Só de você estar divulgando, estar comentando com seus amigos, já tá me ajudando muito. Mas assim, eu tenho muitas ideias. O problema é tempo, é dinheiro para execução e etc. O Zorzal tá aqui, não pode negar, sempre que melhora a condição do RP Guaxa, eu aumento o que o Zorzal recebia lá no primeiro episódio que ele editou pra mim. Hoje é maior, não é, Zorzal? Quase... Aí. Não, mas é sério, é quase o dobro que eu ganho hoje. E é muito bom, assim, o projeto, ele, assim, tem potencial pra dominar o mundo, sabe? Eu sempre falo isso com o Guaxa, eu sou muito grato, tudo, assim, também. E eu ainda acho que o que eu pago pro Zorzal hoje é metade do que ele merece por episódio. Na verdade, ele merece muito mais. Mas, assim, pra ficar justo, é metade. Então, assim, se eu crescer cada vez mais, eu, obviamente, vou sempre equilibrando pra gente conseguir fazer mais coisa e melhorando pro Zorzal também, porque, querendo ou não, ele é 50% dos episódios, isso a grande maioria, né? Então, não é o momento, já que foi falado em projeto ali, eu realmente queria fazer muita coisa mesmo, mas tempo vai chegar, livre não, vai chegar. Assim, eu comprei o Elden Ring na pré-venda. A minha meta é tentar terminar ele no carnaval. Porque eu vou estar na minha mãe ainda, eu vou ter um monte de coisa pra fazer lá. Nossa. E se eu não conseguir, eu não sei quando é que eu vou conseguir jogar, sabe? Eu tô... Mas vai dar certo, vamos lá. Próximo comentário sou eu, né? É tu mesmo, Anderson. Que bom que ele é curtinho. Anderson Kamatari Vilas Boas, ele comenta. Katamari Desculpa Damacy. voltar... Perdão. É porque o nome dele é Kamatari, eu lembrei daquele jogo Katamari Damacy, que é um jogo de Play 2 absurdo japonês. Fica enrolando as coisas. Exatamente, né? Eu adoro esse jogo, ele é o ápice da felicidade infantil pra mim. Ele queria fazer, ele volta aqui. Desculpa voltar para o segundo comentário. Acho que ele ia fazer uma pergunta sobre a vinheta no final do episódio. Olha só. Pra quem desliga quando começa o Escudo Mestre, tem uma vinheta no final também, que era pra ser a vinheta de abertura, e algumas pessoas acharam complexa demais, e eu disse, vocês são feio e bobo, eu vou botar no final. E tá lá no final. O que seria o 6? O atributo máximo, a força suprema? Se sim, as 3 que seguram o 6 são uma referência à criação da Nick, que precisou dessa junção de 3? No final tem um jogo de palavras. Uma interpretação possível fala: o Guaxinim é o 1. O atributo dos jogadores, no mínimo, é 2, que seria a pessoa mais inteligente e carismática. O Guaxinim é 1. Tu pode interpretar como ele não é um jogador, né? Ele tá além disso, e ele é uma pessoa que ele tem essa influência. Ele não tem a força, mas ele tem toda essa parte da inteligência, do carisma. E falando isso em voz alta agora, o Guaxa é um babaca que se acha... Eu não sei, gente, é um personagem. É o Guaxinim Galáctico. A Nick, se tu entender ela como uma das meninas, ou a junção das 3 meninas, segurando um 6... eu sempre coloco ela como muito problemática de criar coisas perigosas. Um 6 seria, além dos 5, além do jogador, seria a força suprema. Aquela que, quando quer destruir, ela não falha. Sim. Se a referência de 3 meninas segurando um 6 é porque é a Nick que juntou 3 pessoas, ou se são 3 meninas, o futuro dirá. E aguardem, hein?
Fernando Lobo. Guaxa, convidados, ouvintes, chat e roedores teóricos. Olá. Mas que confusão. Um episódio tão simples e com tantas reviravoltas. Só você e os dados para gerarem histórias como essa, inesperado, define bem esse episódio. Agora vamos às perguntas. Pergunta número 1. A criatura na floresta é a mesma do episódio das crianças com laços? Sim. Pergunta número 2. A bruxa parecia conhecer bem a criatura. Teremos mais informações dela no futuro? Quem sabe ela não seja a única existente? Teremos mais informações dela no futuro? Sim. Ela não ser a única existente, o quê? Bruxa? Eu acho que Tem a outras criatura. bruxas? A criatura. Acho que A só tem criatura? um espírito daquele lá, assim. Acho que é isso que ele perguntou. Pode ser que existam outras criaturas como aquela, mas as intenções não necessariamente são as mesmas. Pergunta número 3. A bruxa disse ter feito um acordo para estar naquele mundo. Por que ela fez isso? Com quem ela fez o acordo? A magia do portal é dela ou de outra pessoa? Foram 3 perguntas em uma só. A bruxa fez o acordo para estar naquele mundo. É porque ela fez isso. O que dá a entender no episódio, e eu já afirmo que foi isso, ela fez algo terrível ou ajudou alguém a fazer algo terrível, e a punição dela foi: tu pode ser exilada naquela casinha lá no outro mundo, ou pagar pelos seus atos. E daí ela foi com a promessa de que ela não poderia voltar. Com quem ela fez o acordo, isso o futuro dirá, ou não. A magia do portal é dela ou de outra pessoa? Eu, assim, não fechei esse ponto ainda. Mas eu gosto de pensar em que a pessoa que puniu ela deu a oportunidade para ela voltar quando ela quisesse. Mas que a hora que ela voltasse, ela ia ter que pagar pelo que ela fez. E esse pagar é bem amplo do que pode acontecer. Então eu imagino muito mais a porta sendo criação de quem a puniu para colocar ela lá e para ser a punição, tipo, ela pode sempre voltar pro mundo dela. Imagina você tendo, sei lá, internet, telefone, acendedor de fogão, o que seja, e de repente tu morar numa casinha no meio de uma floresta, perto de uma vila de gente que vive há 1000 anos, como há 1000 anos atrás no teu mundo. Será que tu não teria a tentação de voltar por aquela porta? Será que punição tu poderia receber? Então eu gosto de ter essa ideia de a porta tava ali pra tentar a bruxa voltar. Cara, que tortura, interessante. Pergunta número 4. Os policiais realmente mataram os jogadores ou eles estão presos na ala médica em algum presídio? Aí, ó. Eu acho Pra importante. evitar a volta dos jogadores e aventuras futuras, infelizmente os jogadores morreram, gente. Não tem como. Assim, vai ser uma loucura porque a digital deles não tá em sistema nenhum, eles não têm nome. Talvez vire uma creepypasta pra algumas pessoas, talvez, mas morreu morrito. Pergunta número 5. O mundo moderno é o mesmo do mago Merlin? Não sei dizer. Realmente não sei dizer. E a última pergunta. A jogadora sobrevivente vai se tornar uma bruxa? Ela sabe onde tá a casa, com vários itens que aparentemente são tecnológicos. Ela tem informações privilegiadas. Eu acho que ela tem um potencial de ser uma bruxa. Seja uma bruxa que realmente faz alguma coisa, se ela descobrir, ou só uma bruxa por ser uma mulher isolada com acesso à tecnologia, né? Mas eu imagino que sim. Isso vai ficar muito mais na mão da jogadora. Se um dia a gente voltar ela vivendo esse personagem, isso vai acabar sendo respondido. Acho que tá bom por hoje. Te vejo no outro mundo. Assinado Fernando Lobo. Muito obrigado, Fernando Lobo. Obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é da Marceles Rey. Ela coloca: boa noite, Guaxa, ouvinte Nins e possível Guaxovidade. Olá. Primeiramente, amei a leitura de regras da Fabiola. KKKKK. Jota, ficou incrível. Ela cantando ficou incrível. Se eu tivesse mais tempo, como eu falei, porra, eu queria ter procurado a música original, instrumental, pra botar de fundo, ficaria incrível. Mas, infelizmente, foi assim, eu preciso lançar o episódio hoje e eu tenho que terminar antes sei lá, de deitar, antes do... O meu tempo limite é X. E daí eu corri com a edição. Fala porque comigo o na Zorzal, próxima. ele edita... Oi? Fala comigo depois se você precisar de uma coisinha assim. Sim, mas como é que a minha cabeça funciona? O Zorzal edita o miolo, né? A gente edita o episódio em si, eu edito a abertura e o Guaxaverso. Quando foi que eu decidi que ia ser a música da Fabiola? Eram, sei lá, 8 horas da noite de segunda pra lançar o episódio naquela noite. Porque eu não escolhi com antecedência. Eu abri a página assim, que opções eu tenho? Essa aqui é legal, vou usar essa aqui. E daí foi, sabe, tudo em cima da hora.
De novo, tempo. Tempo é complicado. Eu não posso parar o tempo como Yuri, nem voltar o tempo como a gente vai ver um dia. Segundo, traga umas bolachinhas ou biscoitos. E os parabéns aos envolvidos. Dos apoiadores, aos jogadores, você e o editor que tá aqui. Yes! O Zorzal tá aqui hoje como editor ou como jogador? Obrigado. O Zorzal tá aqui hoje como editor ou como jogador? Ah, perdão. Eu estou como... os dois, eu acho. Mas eu mais como jogador. Porque editor, Tá eu bom. estaria aqui em todos os episódios. É verdade. Não vai acontecer. A ideia é o jogador sempre. Exatamente. Eu sempre quero ter um convidado e não quero repetir. Então cada vez mais difícil. Olha. Vamos lá. E por esse ótimo episódio, ela colocou. No último episódio, na emoção, acabei não comentando sobre a nova abertura. Fiquei até pensando que tinha algo diferente, ou que eu tinha esquecido de dizer e descobri que era só no Guaxaverso. Mas ficou show. Gostei demais da novidade. Eu também gostei das aberturas. Cada vez que vejo o monstro, sinto uma dor no coração por ele ter sido morto no outro episódio. É verdade. Culpa do Patrick e companhia. Culpa da Mel. A Mel fica triste quando a gente fala isso. A Juliana. A culpa é dela. Foi. Mas essa senhorinha é uma gracinha, tão fofa. Lembrei da Bruxa de Valente, da Disney. Por sinal, a música que toca na cabana é a música da Bruxa de Valente. Olha só, então a culpa não é minha, é do Zorzal. Será que isso das portas dela ainda é um poder da Nick? Será que ela é a Nick? Ela não é a Nick. Na minha cabeça, ela é branca e a Nick é negra. São outras etnias. A Nick pode alterar a realidade, ela poderia alterar o próprio... Mas não é a Nick. Seria a floresta um lugar que a Nick descobriu para fugir das garras do Dante? Não. Os personagens na rua, fiquei tão tenso achando que ia assustar a pessoa e dar confusão, mas eles parando no meio de uma guaxa fest deu uma aliviada, mas para só em seguida se meterem mesmo em confusão. KKK. Foi uma aventura leve e tensa na medida perfeita para aliviar depois do chororô do último episódio. Dei boas risadas até no momento do combate com a polícia, que deu uma tragicidade ao final. O mod ao longo do episódio foi carinha de boca aberta assustada, hã? Eu tô fazendo os emojis. Tá. Rindo de chorar. Não chorou. Rosto reto, como é que se diz isso aqui? É tipo o cara de poker face, tipo assim, meio sem expressão. Poker face, e daí um sorriso menorzinho ali. Isso, é um emoji normal. Melhor eu ficar por aqui para não ocasionar um ver mais. Obrigado, porque sou eu que tô lendo esse. Abraço, sucesso e saúde, e até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigado pelo seu comentário. Ian Kelvin. Opa! Bom dia pra você, Guaxa e possível convidado. Bom dia, Ian Kelvin, são 9 da noite. Bom dia. Primeiramente, parabéns mais uma vez por um episódio maravilhoso. Muitos cookies e refrigerante sabor laranja de uma marca que não pronunciarei. Até um próximo patrocínio, risos. Verdade. Saudades. Saudades. Em seguida, tenho que concordar. Os plot twists estão sempre muito previsíveis em muitas campanhas, tanto aquelas feitas para acompanhar o sistema, quanto as criadas por jogadores. Sendo assim, muitos colegas de RPG têm buscado a diversificação tanto nas histórias como nos personagens que criam, afinal, todo mundo já jogou com o Elfo Ranger, e por que não colocar uma classe bem diferente? Agora, 2 questionamentos sobre o episódio. Eles morreram porque o jogador deu uma surtada, certo? KKKK. Ou eles teriam problemas de qualquer maneira? Então, eu tinha nas minhas anotações o seguinte: se eles chegassem sem criar nenhum problema até a farmácia, ia faltar R$10. Caraca. E daí eles teriam que de alguma forma arrumar dinheiro. Eles podiam ir atrás da menina no evento, pedir na rua, não sei. Eu não crio as soluções que eu quero. Eu só jogo problemas. Então eu tinha um último problema, que ia faltar R$10. E daí a gente ia ver o que dava. Os policiais aparecendo é consequência da mangueira de sangue que o Zorzal criou lá na rua. Os policiais matarem os jogadores é porque eles se jogaram contra os policiais, né? E o Zorzal, por exemplo, o Zorzal só falharia tirando um 6. E ele tirou 6. Então foi as atitudes e os dados que não ajudaram, né? Um 6 é uma falha completa, então, infelizmente, ele morreu. Triste. Tadinho do Malker. Em qual universo do Guaxaverso que não existe essa história se encaixa?
Talvez na mesma linha do Tempo dos Cavaleiros Arco-Íris, que inclusive já é um dos meus episódios favoritos, junto ao Epicem e as Orquísias. Não tem ligação. Esses, não. Enfim, obrigado por tudo mesmo. Você tem me ajudado bastante durante o início da pandemia. Lhe conheci pelo RPG Next, tenho que admitir que no meu coração você é melhor. Assim, não quero treta, Rafael47, um beijo pra você. O RPG Next é uma das minhas inspirações e eu fico feliz do RPG Next estar mandando ouvintes pra cá, manda mais. E Beijo. a gente manda pra lá também. Se você não conhece o RPG Next, conheça o RPG Next. Beijo, Shelly. Beijo, Shelly, que é do RP Guacha, não do RPG Next. O Peralta! Olá, Guacha, possível convidade, que é o Zorzal. Olá. Ouvinte Nins, Guachate e pessoas que eu ameacei. Ele fez uma risquinha. Convidei para ouvir o episódio que eu participei. Tudo bom com você? Quero deixar aqui minha crítica ao jogador que só comenta o episódio que ele joga. O Peralta comentar outros episódios? Provavelmente, mas eu tenho uma péssima memória, então fica a crítica ao Peralta. Dessa vez eu só queria fazer uma pergunta e comentar sobre como eu ouvi o episódio depois de jogar. Queria dizer que a edição do Zorzal é sempre maravilhosa. Obrigado. E com ele participando do episódio, ele fez o combo de 50% duplo e foi 100% do episódio. Parabéns, é muito estranha a sensação de ouvir a minha voz no podcast, mas eu realmente amei o episódio. Confesso que eu tava com a expectativa baixa por eu estar no episódio e tava com medo de ter estragado tudo, porque a Lacey é o nome da outra menina, Lacey. Sabia que era difícil. E o Zorzal estavam maravilhosos. Os três estavam maravilhosos. Foi muito bom a dinâmica do grupo, eu senti isso. A Lacey está maravilhosa e viva. Queria só registrar. Esse episódio sempre vai ficar guardado no meu coração, apesar do 100 ainda ser o favorito absoluto. Vai ter votação no Twitter daqui a pouco. Tu vai ter que escolher entre os 100 e o episódio que tu participou, Peralta. Queria deixar isso registrado. Dilemas. Outro ponto que eu não posso deixar de citar é que as vozes foram todos perfeitos. Realmente eu gostei muito. Eu também gostei bastante do pessoal que fez voz. E agora a pergunta, que vai me mandar pra geladeira pra sempre, ele riscou. Eu ia fazer. Esse episódio tem relação com o Corvo? Olhinho, olhinho, olhinho. Muito obrigado pela oportunidade, Guaxa, e muito obrigado por me aturarem, Lacey e Zorzal. Foi incrível. 3, 6, 7 corações amarelos. PS, oi mãe, eu tô na RP Guaxa, 3 corações amarelos. Então ele gosta mais da Lacey e do Zorzal, foram 7, do que da mãe. Fica aqui a crítica. Putz. Só porque ele falou do Corvo. Ai, vamos lá. E o Akika? É isso mesmo? Olá, criaturas! Guaxa, Guaxobidado, olá e Guaxa amigos. Adorei a dinâmica do grupo, mas quando o Malker sai com o machado pra rua, já vi que o caos ia se instaurar e bater um nervoso. Mas no geral, deixo meu biscoito para todos. Por mero acaso, li justo essa semana uma história de uma vila passando por maus momentos, querendo sacrificar jovens para se casar com a divindade da floresta. No fim, ele fica amigo com o espírito e volta para se vingar da vila, com a ajuda do mesmo. Se você fosse um velho sábio da vila, sempre escolha bem quem for mandar. Podia ser um plot, né, também. A gente... Como eu falei, foi ouvindo o episódio do Caquitas, a ideia era quebrar aquele plot de a bruxa amaldiçoou a vila, vão lá e casem com ela. Ia lá. O próximo comentário é do Gabriel Ballardino, que ao contrário do Peralta, sempre está aqui. Boa noite, Guaxa, Guaxavindade, ouvinte Nins e Guachate. Como vão nessa era pandemia? Eu tirando a pandemia, eu vou bem. Eu vou bem também. Eu vou bem. Minhas gatas estão no cio, estão um saco de dormir. Ah, socorro, quero outra realidade paralela. Eu também, numa que eu sou rico e moro na praia. Achei o episódio, amei o episódio, que jogadores arrasaram na entrega dos personagens. E se o Zorzal editou e jogou, é certo dizer que ele foi mais de 50% do episódio? É certo. Uns 66. É porque o Zorzal a gente faz a piada que os jogadores são 50% do episódio, que eu sou 50% do episódio e que o editor é 50% do episódio. Não, essa piada eu conheço, assim. Essa aí eu... Que bom. Né? Que bom. Eu ouço mais ou menos. Eu posso... É porque às vezes eu entro na live, tá ligado? Ah, tá. Eu posso não ressuscitar o Melker, mas talvez tu consiga outro Vale Aventura. Vamos ver. Ih! Vamos lá, ele continua. A referida bruxa é uma das 3 meninas que sustentam a realidade. Uma seria a Nick e ela seria a outra. Haveria uma terceira? Não, ela não é. Ela ganhou o nome de bruxa por usar tecnologia, mas também possuía magia. Seria correto supor que o mundo do qual ela veio seja o mundo do qual existiu Madruguinha? Ela não usa magia, ela abre uma porta, que só gera maçaneta, né? Mas talvez ela use magia, não sei. O mundo Madruguinha? Talvez.
Defendo a ação do personagem do Zorzal. olha só. Obrigado. Não se deixa um personagem de atributo 5 resolver coisas sozinho em um mundo estranho. É verdade. Considerando que a bruxa era boa, já que se sacrificou para salvar as personagens, que problema ela poderia ter causado? Talvez algo ligado a juntar as linhas que o Guaxinim quer manter separada? É uma teoria, não sei. Você falou que a dimensão que os personagens estavam é uma que não havia humanos antes. Foi algo que você falou também no episódio que tem o príncipe que tem que pedir a mão da princesa, mas viajando até a pé pelo reino. Se trata dessa dimensão, não sei se é a mesma do príncipe, eu teria que reouvir lá, mas essa dimensão é uma daquelas linhas que foram criadas quando um dos antigos fugiram. Lembra disso? Eu expliquei isso alguma vez. Se não, tá lá no grupo dos padrinhos, pergunta pro Caio. Ele vai mostrar as linhas mais na ponta. Eu acho que é a de cima. A primeira de cima. Ver um pouco mais da história da criatura me fez ter ainda mais dó dela. Ao mesmo tempo, foi poético a bruxa falar que ela pagaria por ser boa e no final se sacrificar também. É interessante notar que os jogadores jogaram esse episódio antes de ouvir. Tu já tinha editado o episódio, Eu já tinha Zorzal? editado, eu já sabia. Ah, tá. O Zorzal já sabia. Os outros não. Por sinal, eu tenho uma pergunta, Guaxa, que agora é uma pergunta real, assim. Porque no episódio da bruxa, é descrito como uma criatura sem rosto, né? A Lacey até vê o reflexo dela. Mas no episódio do monstro, você descreve um rosto pra criatura. Isso me deixou meio confuso. Não lembro. Preciso reouvir. Você descreve que ela tem focinho, uma boca, e ela faz uma coisa assim. Não lembro. Eu não lembro mesmo. Mas por isso que eu fiquei confuso. Um dia, com o tempo, eu vou reouvir tudo e anotar num grande painel. Enquanto esse tempo não chega... vamos lá. Amei o episódio e a forma como ele se concluiu. Espero ver mais histórias nesse mundo com as personagens que sobraram. Uma personagem, né? Tá aí, a bruxa também. Um beijo para todos. Sigamos juntos, sigamos fortes. Obrigado pelo seu comentário. Sigamos juntos, sigamos fortes. Vamos lá, Ivan Rabelo. Boa noite, Guaxa, chat, ouvintes e convidade. Boa noite, Ivan Rabelo. Eu vim deixar os biscoitos, mas é de água e sal, que assim dura bastante nas viagens da mais nova aventureira do Guaxaverso, se é que ele existe. Adorei a bruxa veterinária. Será que vamos ver mais sobre ela? O que ela poderia ter feito de tão ruim para ser banida de sua própria dimensão? Coisa boa a gente sabe que ela não é. Pra ter tanto dinheiro assim dando sopa pra comprar os remédios das ovelhas. Eita. Eu passei... Ela passou um cheque, né? A gente não sabe se o cheque tem fundos também. Tem isso também. Ela pode ter depositado dinheiro há muito tempo atrás também e ficar rendendo. E daí ficou rendendo, é verdade. Olha só. Eu passei o episódio todo na ponta da cadeira, esperando o momento que seria revelado que nosso gigante gentil era a origem do Homem do Machado no episódio das Alices. Caraca! Pô, seria legal. Seria legal. Seria uma conexão legal. Quando ele morreu, eu senti que meu quadrado estaria desabando. Se é que ele morreu mesmo, não é? Guaxa? Morreu. Afinal, o único ferimento de bala seria suficiente? Com a medicina atual, o atendimento na hora? Interessante em encerrar um homem que atacou um policial. Acho que foi headshot aí, tem como. Não, assim, e é uma pessoa que... Eu não tomo vacina, eu não tenho... porra... Sabe? Peguei um tétanozinho ali, alguma coisinha. Peguei uma infecção, já era. Mas isso tudo é teoria. Adorei o episódio, foi uma graça rever nosso amigo sem rosto. Sem rosto, vamos lá. Eu tenho certeza que no outro eles falam que ele tem rosto. Eles citam o rosto dele. Vou fazer retcon. Obrigado, Ivan. Não tem rosto. Vamos agora ao comentário... Perdão. Comentário da Juliana Leiva, a Jumozinha. Olá, que é aquela... Vamos descrever do jeito certo. Que é aquela que ano passado gravou um monte de episódio. Olá, Guaxinha, convidado querido, Guaxate e Guaxa ouvinte. Olá. E aí, Ju? Trouxe biscoitos pelo episódio. É uma história que começa medieval, mas está longe de ser previsível. Amei, Guaxa. Obrigado. Adorei a interpretação entre os personagens. Acho que o Zorzal, o Lacey e Peralta funcionam muito bem como um time. Mesmo com a maravilhosa caquita do episódio envolvendo o Atributo 5 e o machado do Malker, a qual eu amei. Verdade. Ter um vislumbre da criatura da floresta e lembrar que ela esteve em O Monstro, eu gosto de 98, foi recompensador, mesmo que triste, é verdade. 4. Coceira para saber mais sobre a bruxa está grande. O que você pode entregar sobre essa gentil senhora? Nada. Qual é o seu passado intrigante? A essa hora que eu já estou há mais de uma hora lendo? Nada. Vamos vê-la novamente? Vamos. Por favor, diz que sim. Eu disse vamos.
Sim. 5. Pelo que a bruxa disse, os antepassados da vila foram amaldiçoados. Por quê? O grande guaxinim pode revelar isso agora ou é um segredo? Os antepassados da vila foram amaldiçoados? Não, eles foram banidos de uma outra vila, né? Eu não lembro de amaldiçoado. Isso aqui ela foi expulsa também. Não sei. Não sei nem quem eu sou mais. E minha água tá acabando. No mais, obrigado pelos episódios maravilhosos de sempre. Obrigado, Ju. Abraços. Tchau, Ju. Pior que eu pensei a ideia da aventura de hoje. Pensei assim, porra, essa aventura é legal. Vou chamar a Ju? Porra, o pessoal vai me criticar. Fica no ar. Vamos lá. Serei amiga. Olá, Guaxa. Olá, possível convidado. Olá, serei amiga. E olá a todos os teóricos do Guaxaverso. Simplesmente amei o episódio. Não imaginava esse desfecho. Acho que ninguém imaginava. E fiquei muito curiosa pra saber se você esperava algo assim. Não esperava. Foi o erro dos dados e a escolha do jogador. Como eu falei, eu tinha ainda mais uma possível missão caso a aventura precisasse, que era arrumar R$10. O mal que não saberia o que é dinheiro. Tipo, de reais, assim, também. Eu espero que a personagem, que a Lacey pudesse dar uma luz pro grupo. Gente, é igual moedinha de ouro, só que é diferente. Tem bichos. Não, porque a tua vila não tinha conceito de dinheiro também. Não tinha? Achei que podia ter uns coins. Porra, aí complicaria também. É uma vila isolada que só vive entre elas e criam ovelhas. Não tem muito. Era trocas ali. Era esse câmbio, né? Te dou uma galinha por 2 madeiras. Isso. Nossa, aí é complicado de qualquer maneira. Ia dar merda. Quando o Malker começou a correr assustado com o machado na mão, já pensei com as minhas conchas que aquilo daria uma grande Embora não esperava tanto, mas pensando bem faz jus à personalidade do personagem. Muito obrigado pela defesa. Amei a personalidade da Selene, gostei muito também. E shippei muito ela com a menina de cabelos rosas do Guaxa Fest. Alguém faça esse chip acontecer. Que era uma referência a... Ela tá vestida de Sakura. Que na minha cabeça era Sakura. Ela fazendo os desenhos. Ardo, o cético, me deu várias risadas e me impressionou por passar várias camadas de sentimentos sem sair do personagem. Realmente, o Peralta foi incrível. Ele tinha história do amor não correspondido. Foi muito massa. Legal. Me lembrou um pouco o Sokka no começo de Avatar, assim. E assim como toda história de amor real, assim, ele morre. Caralho. Não sei se vai dar tempo de ler meu comentário dessa vez. Tá dando tempo. Pois acabei de ouvir o episódio e já é segunda à noite. Mas queria deixar registrado que amo ouvir todos os episódios e fico esperando ansiosamente tantos episódios quanto as leituras de comentário. Parabéns pelo incrível projeto. Abraço a todos, força e luz. Força e luz, serei amiga. Muito obrigado, serei amiga. Espero que você não nos leve pro fundo do mar e nos mate afogado. Mas fico muito feliz de vê-la sempre aqui. Último Ainda comentário? mais porque as poucas sereias que apareceram nos episódios morreu muita gente. Caraca. Lara comenta: olá, Guaxate, ouvinte Nins, convidade e Guaxa. Guaxa sou eu. Olá. Hoje só vim deixar meus biscoitos pro Guaxa. Obrigado, jogadores, em especial pro Peralta. É a senhora Peralta. Tá aí, ó. Fofinho. Olha só, a patroa chegou. Ele colocou que conseguiu segurar os spoilers todo esse tempo de mim. O episódio foi muito divertido e todos vocês foram resiliente. Ótimos. Fiquei chocada com o final, com todos morrendo sem motivos. Tadinho do monstro. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, querida. Muito obrigado, Lara, pelo seu comentário. Tem 2 comentários novos. Muito mais de ti. Eu acho. Só deixa eu terminar aqui. Lara, a gente gosta muito mais de ti do que o Peralta. É um mérito mais do Peralta do que teu, né? Não, mentira, a gente gosta muito desse casal maravilhoso que habita a taberna. E como o Peralta falou, tem 2 comentários, eu vou clicar, se não for muito grande eu leio. Não. Tá, tu leu o do Juscelino e eu leio o do Diego, vai lá. Porque o do Diego é menor, né? Não, é porque eu acabei de ler um e tá na ordem. Vamos lá. Boa noite, meu cara lindo e careca guaxinim e convidado. Boa noite. Eu tô olhando aqui, eu não tô careca. É que o fone dá uma puxada aqui, mas tem um cabelo aqui. Eu sei, são entradas grandes, eu também tenho. Isso, eu tenho um cabelo aqui, deixa eu botar aqui, pronto. Escuta essa obra de arte desde 2019 e acho que é a segunda vez que vim comentar. E vim comentar justamente por ter amado completamente a ação dos jogadores, por medo de estar em um mundo novo. Foi de cair a mão. Trocadilho válido? Com certeza. Válido. KKK, amei demais tudo, apenas a agradecer. Muito obrigado, Juscelino. Obrigado, querido. Juscelino Machado, olha só, Machado. Olha só. Obviamente que o Machado ia aprovar a ação dos outros. Ele tá aqui na live. É o que a gente achou que era Castor. Ele deve ter visto a gente entrar
Ele viu a gente entrar online e disse, porra, vou comentar pra aparecer no episódio. Tá Olha certo. só, tá Não certo, sei. tá certo. O Diego Henrique colocou pra gente fechar, só passando para parabenizar você e Zorzal. E estreante, o Zorzal também estreou como jogador. Sim. 1000% de diversão. Zorzal aplicando a lei islâmica com o bandido. Caraca. E a bruxa, qual a sua história? Sem ver mais. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado, Diego. Vem Diego dançando. Como é que é a música? Requebrando. Olha. É ragatanga. É o ritmo ragatanga. Eu não lembro a letra. Tá, eu tenho a mensagem que diz o seguinte: para não se perder, agora o Marcelo Gostinho precisa só ler no texto, tá? Depois eu leio isso. Eu tô devendo pro Zorzal o texto também, depois eu leio. Eu tô devendo áudio pra ti também, né? Tá, de boa. Até sexta-feira. Tá. Isso, me dá prazo pra te ver o que acontece. Vamos lá, Zorzal, querido. Eu queria saber qual é o teu atributo favorito. Apesar de ter jogado na vez só, tu tá sempre editando, Cara, né? 5 é o teu atributo favorito mesmo? Eu gosto do 4 e do 5. Eu acho que o seu atributo 5 é um atributo que é um pouco utilizado no RP Guacha. E ele dá pra tirar umas coisas muito boas dele, assim, sabe? Esses personagens mais fortões, porque que dá pra dar umas dinâmicas interessantes no podcast, eu acho. Mas eu gosto do 4 também, time Shelly, tamo aí. Perfeito. Qual o teu personagem jogador favorito? Não vale o teu. Personagem... De todos os episódios, assim, como é que se diz? Um personagem de jogador, né? Que tu gostou do personagem. Ah, do personagem, entendi. Cara, nossa, favorito é difícil, velho. Deixa eu pensar. Só que fazer pergunta difícil. Eu gosto muito do Rico. Eu acho ele um personagem complexo. Bacana. Mas, assim, eu gosto muito do... Tipo assim, eles são... não sei se dá pra considerar um só, mas os personagens do Paraná dos Números. Os 3, assim. Ah, sim. O NPC favorito? NPC favorito? É. Eu gosto muito da... Acho que foi a Deb ou foi a Jujuba que fez a inteligência do mal lá? No Paraná dos Números. A Deb. Foi a Deb. Eu gosto muito desse NPC. Eu achei ele sensacional, assim, também. Tu é o cara do sci-fi, né? Eu sou muito beat de ficção científica. Não tem como não. Qual o teu episódio favorito? Meu episódio favorito é o da Enchente. Eu adorei aquele episódio. Eu veria uma série... Da Enchente. Eu veria uma série fácil da Maldonato usando Contando os que não saíram, ainda é o da Enchente. Contando os que não saíram? Porque tu editou alguns que não... ainda da Enchente. É porque o final do episódio da Enchente foi tão sensacional pra mim, que tipo, que a... É porque eu sou, além de eu ser beat de ficção científica, se tem uma temática que me chama mais atenção, qualquer coisa é viagem no tempo. Sou completamente fascinado por viagem no tempo. Então, assim, quando... Posso dar spoiler da Enchente aqui, ou tipo assim... Não, deixa pra lá. Não spoiler não. Mas enfim, Vamos quando lá. acontece o que acontece no final do episódio da Enchente, todo o build-up pra aquilo, e foi muito legal, assim. E eu achei também um episódio muito relevante, dado os contextos sociais que a gente vive, por mais que, né? Enfim, pessoas de chã aí na internet. Perfeito. Normalmente eu pergunto com quem a pessoa quer jogar, eu vou mais longe. Qual seria o time pra jogar o time dos sonhos Zorzal mais 2? Quem são os dois? Putz. Pra jogar uma aventura. Cara, Felipe Xavier, porque eu jogo RPG com o Felipe, tem, né, tipo assim, eu conheci o Felipe por conta do RPG, então assim, eu gosto muito de jogar com ele, e eu gosto muito de, porque assim, pessoas que eu já joguei na vida, eu não sei como é que seria a dinâmica com pessoas que eu não joguei ainda, mas pessoas que eu já joguei, eu gostaria muito de jogar com a Sinara, e pessoas que eu não joguei com a Shelly. A Shelly normalmente é a resposta de todo mundo aqui. A Shelly é incrível. A Shelly é incrível. Isso é um fato. Zorzal, fala um pouco do Arquivos da Patrulha, fala das tuas redes sociais, fala de quem quer aprender edição, fala o que tu quiser. Cara, então, vamos lá. Eu tenho o meu projeto de podcast que foi o motivo de eu estar aqui hoje, editando o RP Guacha, é o Arquivos da Patrulha, que é um podcast que eu desenvolvo com o Felipe desde 2019. Ele cresceu muito, tipo assim, comparado com o que ele era no início, né? Que é um podcast que conta a história dessa organização, que é a Patrulha,
que tem uma pegada meio MIB Homens de Preto, meio SCP. Eles coordenam e protegem a realidade de coisas de ordem maior, que vai desde demônios de outro universo, alienígenas que usam encantamentos místicos, tudo que tá nesse escopo da ficção fantástica, do horror cósmico, eles meio que vão lidando assim. E a série vai seguindo a história dessa organização em uma guerra pela estrutura da realidade e pelos pontos de vista de alguns personagens, tendo como protagonista o personagem do Felipe, que é o superintendente. O Guaxa, ele faz uma participação muito relevante na série, ele é um personagem que ele acaba ganhando uma importância muito grande, principalmente na segunda temporada. Tem muitas vozes do RP Guaxa lá, acabou que, como o projeto surgiu junto com o Felipe, e o Felipe já estava se movendo muito com o RP Guaxa, uma coisa casou muito com a outra, puxou muita gente de lá pro Arquivos, me jogou para editar o Guaxa e virou essa coisa de todo mundo de casa, assim. E é um projeto que agora ele está no feed, está terminando sua terceira temporada. Sai toda segunda, meia-noite, num episódio novo no feed. O negócio está ficando intenso, acho que eu posso dizer assim. Eu dou aula de edição. Se você gosta do que você ouve, da forma que eu edito, tem todo um método de edição que eu acabei desenvolvendo. Eu dou aula, você pode me procurar e me mandar uma DM, a gente conversa. Não uso Twitter, eu uso Instagram, primordialmente, e Facebook. Meu nick é Rafael Zorzal, ou Zorzaverso, né? E você pode me procurar lá na caverna, na taverna do Guaxa também, que eu tô sempre por lá no grupo. E o Felipe falou que eu edito em 48 horas. Na verdade, menos. O recorde do RP Guaxa foi que eu editei o do monstro lá da Inglaterra, sabe, Guaxa? Sim. Eu editei ele em 6 horas. Que loucura. Eu não edito 6 horas e gosto de verso 1 hora. Foi. Mas é porque o episódio era mais curtinho e eu já tinha ouvido na live, então eu sabia mais ou menos o flow dele, assim. Eu já meio que me planejei com os foleys que eu já ia pegar e tal. Aí deu bom. Comecei meia-noite e acabei 6 da manhã. Pessoal, infelizmente a Caverna do DM, nosso parceirão lá, o Dresler, ele tá fechando a loja. Não se preocupe, se você tinha assinado o projeto dele do Mini Loot, né, que recebe miniaturas todo mês, ele vai honrar, né, esse último e depois ele vai cancelar, vocês não vão perder nada por isso. Quem pagou ainda vai receber a sua caixinha do mês. E, obviamente, já que ele fechou, ele tá com material sobrando e ele quer fazer o mega gigante do pântano. Eu não sei exatamente que criatura é aquela, mas tá lá no Instagram, é bem bacana. Ela serve tanto pro seu RPG quanto pra, sei lá, ornar sua instante. Ele tá fazendo uma rifa de R$5. Vai lá, compra um bilhetinho da rifa, ajuda o Dresler, concorra a essa peça maravilhosa, pintada, tá? Que tu vai receber na tua casa. Ajudem e deixe sua homenagem, porque infelizmente a caverna está fechada. Quero agradecer a todos os padrinhos novos. Eu sei que eu tô sem ler o nome dos padrinhos desde o dia 27 de janeiro. Mas, como eu falei, eu fiz essa leitura na terça-feira. Ontem, no momento da gravação, foi aniversário da minha esposa, então eu passei a noite com ela. Hoje, aqui dia 24, eu tô gravando as coisas pro episódio que sai segunda-feira pros padrinhos. E tô gravando aqui esse finalzinho, introdução do Guaxaverso. Eu não vou conseguir ler os nomes de vocês. Eu sei que quando eu for ler vai ser um monte de nome, mas prometo que vai ser na próxima que a gente vai fazer com calma. Peço desculpa também esse episódio por conta disso tudo e mais viagem agora. Amanhã eu viajo depois do trabalho pra casa dos meus pais. Todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando, né? A ideia não é pular o carnaval, a ideia é só passar um momento juntos mesmo, em família. Então eu vou acabar editando lá no tempinho que eu tiver livre. Então esse episódio, com certeza, já não saiu na quinta, porque eu sei que ele não vai sair hoje. Então ele vai dar uma atrasada. Peço desculpas a vocês, que são tão importantes, que fazem com que esse projeto exista, com que fazem com que o Guaxaverso... o Guaxaverso não existe. Gravando. Opa! Talvez esteja um pouco estourado. Não, acho que não. Como é que Acho tá? que tá de Tá batendo onde? É que teve o gravando, ele tá batendo um pouco, tá estourando um pouco às vezes. Ah, não, então- Acho que eu vou... Reduz um pouquinho aí.
Tenta deixar batendo entre menos 12 e menos 3. Lace, como é que é o nome do teu personagem? Solene. Ah, é. Solene? Solene. Ah tá, se tu puder mudar ali, eu agradeço. Aham, já muda. Eu te chamo de Lace, de Narciso, como é que eu te chamo? Eu atendo pelos dois. Mas eu vou pedir pra te se apresentar no episódio como? Narciso. Narciso Amor. Tá. E Zorzal e Peralta, beleza. Isto. Zorzal é teu sobrenome mesmo? É meu sobrenome? Ah tá, não é porque Guaxinim não é meu sobrenome, podia não ser. É um sobrenome italiano. Mas você tem certeza, Guaxa? Eu posso ver seu RG? Eu acho que é o seu sobrenome, Não. sim. Você tá enganando a gente. Não pode não, Ulisses. Ulisses, não pode. Pelo menos você tá me chamando de Ulisses, não de José, não é mesmo? É verdade. Piadas internas que eu não tô sacando. É porque é o Peralta. O U é de Ulisses. Caraca, parabéns. É o nome dele, é Ulisses. E entre o Ulisses e o Peralta tem um José no meio. Ulisses e José Peralta. Isso, eu tenho certeza que isso vai parar no Guaxaverso depois, se esse episódio for Ele vai extras, parar né? nos extras, eu com certeza vou colocar. Então. Tô vendo, maravilhoso. Então vamos lá. É engraçado que o nome da cidade é Cedro Roxo e o nome do Toquei que tem é Narciso Roxo, mas tudo bem. O que aconteceu é o seguinte. Acho que... Era ovelha ou cabra? Era ovelha, né? Ovelhas. Eu só queria fazer um comentário que, por um momento, eu achei que essa ia ser a aventura mais rápida do RP Guaxa. Ah, sim. Não, o segundo bicho ele chega de sacanagem mesmo. Entendi. Pra assustar, né? Um dia tudo isso vai fazer sentido. Mais cedo pro Zorzal, mas depois pra vocês também. Eita, maravilhoso. Mas continuando aqui. É editor que está aqui na gravação. Continuando. Tem aquela casa com aquela cruz em cima. Aquilo se chama farmácia. Não, farmácia não tem agropecuária, né? Como é que é o nome? Para de animais de agropecuária, né? Não, tem farmácia veterinária também. Ah, tá. Então vou repetir. Eu Guaxa, só uma coisa técnica aqui. Meu fone tá acabando a bateria. Se for o caso, eu vou ter que entrar pro Discord pelo celular e ouvir vocês pelo celular. Tudo bem? Te vira com o editor depois. Tá bom. Você se olha no espelho e se xinga depois. Droga, maldito. Ô, Guaxa, a mão do cara tá na rua ainda. Tu não sabe, né? Não, tipo, dá pra fora. ver pela vidraça, ou não? Não dá. Ah, tá, tudo bem. Eu só queria saber qual era a ideia que tinha passado pela cabeça do Zorzal agora. Eu não sei se eu quero saber, não. Algemado com as mãos pra trás, né? Tá bom, então. Muito obrigada, dona bruxa. Ela podia dizer Pietro Dante, né? O pessoal,